Olá, amigo e colega do campo. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ouro Finicast, podcast da Ouro Fino Saúde Animal, que faz você lembrar que conhecimento não ocupa espaço. E continuamos aqui com a nossa série Destaques do Brasil, trazendo muita informação para vocês. Como não poderia deixar de ser, como nos outros episódios, a gente traz um super convidado aqui hoje para falar com vocês sobre um assunto que é de extremo interesse para as fazendas de todo o Brasil. E só no episódio passado eu comemorei pouco, vou continuar comemorando aqui que chegamos ao episódio número 51. Então, o Ouro Finicast fazendo sucesso aí e nas principais plataformas aí de streaming aí de podcasts para todos vocês. Voltando ao nosso convidado, ele é o Vladson Chaves, ele é nosso consultor técnico da Ouro Fino Saúde Animal, ele é médico veterinário, formado na Unicamp, em Bagé. Aí eu falei Bagé, então já dá para imaginar um pouquinho a região que ele atua, né? Vladson, seja muito bem-vindo ao Ouro Finicast. Ô Bruno, obrigado aí pela referência, parabéns também pelo episódio aí, número 51, né? Tá sendo realmente um sucesso do Ouro Finicast, né? Te agradeço pelo convite. Realmente me formei em Bagé fazem bastante tempo já, né? Mas o tempo, ele não é inimigo, né? Ele é amigo das pessoas, né? É isso, não é velho, é experiente, né, Vladson? Isso, como tu mesmo diz, né? Conhecimento não ocupa espaço, né? Então, a vida da gente é essa, né? Tentar adquirir o quanto mais de conhecimento possível, né? Isso aí, perfeito. E, Vladson, você trabalha, então, na região sul do país, correto? Eu queria que você conversasse com a gente, para a gente contextualizar nosso ouvinte, como que é a região que você atua, qual que é a região que você atua, e um pouquinho do perfil do gado, das propriedades, para a gente contextualizar nosso ouvinte aqui. Perfeito. Bruno, na verdade, eu trabalho na região da fronteira oeste, né? Aqui no canto do Rio Grande do Sul, né? Como diz fronteira oeste, a gente está margeado aí pelo Rio Uruguai, né? Tanto pelo Cisplatina Uruguaia como pela província da Argentina, né? Então eu trabalho nessa região da fronteira dos Campos Mais Baixos, né? É uma região muito peculiar, muito tradicional, que a gente pode dizer assim, né? É uma região do Pampa Gaúcho, né? Que também engloba ali o sul, da região sul ali de Pelotas, enfim, Bagé, mas é uma região bastante interessante, como eu disse, bastante tradicional. Eu trabalho aqui com médias e grandes propriedades, né? Contextualizando, como tu diz, para nós aqui, a gente considera grande, um pouco diferente daí do centro do país, né? Talvez as propriedades aí sejam extensivas bem maiores, mas com certeza a região aqui onde eu trabalho é a região onde tem o maior número de bovinos de corte do Rio Grande do Sul. Né, uma característica de gado europeu, né, e os seus cruzamentos, aí nós temos Hereford, Angus, Red Angus, né, hoje o Braford, Charolais, o Brangus, então a gente tem uma variedade de raças bastante interessantes. Então, mas com certeza é uma região que vai para o lado mais do gado europeu, né, e também uma região ainda com bastante campos nativos, né. Os famosos pampas gaúchos, e é mais propriedade de gado de corte, né, Vlad? A gente tem, o meu território vamos dizer assim, 80% é gado de corte. Nós temos uma bacia leiteira bastante interessante em Bagé, que hoje é o Henrique que atende lá, né? E aqui na cidade onde eu moro, eu resido, eu sou daqui, Alegrete, se desenvolveu pelo então, hoje o nosso prefeito, Márcio Amaral, ele é da Emater, desenvolveu uma bacia bem interessante, sabe? Hoje a gente tem aqui 100 propriedades de leite, que a gente chama de gado de leite a pasto, né? Mas traz uma renda importante para o município e também para a região. Muito bom, você vê quando o cara gosta da região, ele já logo faz propaganda, né? E o Vladson, ele mencionou aí no começo, né, Vladson, que tem alguns anos de formato, que isso traz muita experiência e realmente muita experiência prática a campo. E aí, Vladson, eu queria que você comentasse um pouquinho como que é o seu trabalho nas propriedades aí. Então, assim, é claro que a gente tem
tem esse trabalho de consultoria técnica que envolve capacitação, mas seria interessante a gente, novamente, contextualizando o nosso ouvinte, que você contasse para a gente um pouquinho como que funciona aí. O nosso trabalho é bem definido, né, Bruno? Como a gente é um consultor técnico, a nossa base é no campo, né? Dias atrás a gente trabalha aí numa consultoria técnica, auxiliando o tutor, levando as nossas ferramentas. Aí hoje nós temos uma plataforma muito interessante, que é a plataforma Examina, né? Muito bem alavancada aí por vocês, pela Bruna, por ti, pelo Gustavo, e a gente hoje está tentando implementar esse tipo de trabalho, esse tipo de consultoria, essa plataforma, bem dizer, dentro da propriedade. A gente aqui trabalha bastante com um planejamento sanitário, né? Como a gente já tem vamos dizer assim, a gente consegue entrar com o tempo que a gente está aqui mais fácil dentro das propriedades, então a gente trabalha sempre com planejamento sanitário. Aqui nós temos esse problema ainda que nos assola ainda a parte de sanidade, né? E também, lógico, por ser uma característica de fronteira, de muito campo nativo, com certeza a nutrição ainda requer bastante cuidado, mas a nossa parte principal é estar dentro da propriedade, auxiliar o produtor, levar ferramentas, conhecimentos, né, sobre manejo sanitário, sobre planejamento de medicamentos ou de bases químicas, né, para a gente auxiliar ele a ou resolver ou tentar resolver os problemas que referem aí à sanidade. Então essa é a nossa maior função, né? É estar dentro das propriedades auxiliando esse produtor, levando um pouco de conhecimento que a gente adquiriu e trocando ideia, enfim, estando junto do produtor, auxiliando ele para que a gente consiga, dentro do portfólio da empresa, né, também é importante que ele utilize da melhor maneira as nossas ferramentas e nossos produtos. Perfeito. E você falou sobre calendário sanitário, sobre o Examina, que tem tudo a ver, né, Vlad? Não tem como a gente falar do Rio Grande do Sul, da região da fronteira, e principalmente onde você atua, sem falar de um grande problema são as infestações por carrapatos, né? E aí tem uma peculiaridade, uma particularidade, que são os banheiros de imersão que o pessoal usa, que é uma técnica bem eficiente e, basicamente, é um dos únicos lugares do Brasil onde a gente encontra esse tipo de estratégia. Eu queria que você comentasse um pouco, né? Você falou do Examina, falou do calendário sanitário, e a gente já sabe que tem um problema aí que o pessoal sofre bastante, que é o controle estratégico dos carrapatos. Nesse sentido, como você atua em prol do produtor, em prol da produtividade e, claro, né, utilizando esse portfólio da Ouro Fino, que, como você mencionou, tem bastante solução, né, Vlad? Sim, Bruno, com certeza, né? Como a gente trabalha, como possui no Rio Grande do Sul, uma característica peculiar que a gente já comentou, de uma base muito forte, né, da raça europeia, tanto do Hereford como do Angus. Hoje a gente tem esses cruzamentos, mas são cruzamentos industriais, né? São a base europeia. A gente tem aí, desde muito tempo, né? Desde tempos remotos aí, esse que para nós é um grande problema econômico sanitário, vamos dizer assim, né? E que é o carrapato. Digo para ti, digo para você, para todo mundo que conhece o estado do Rio Grande do Sul, a gente basicamente trabalha muito forte nas propriedades, tentando solucionar esse problema, tentando implementar um calendário sanitário. Mas a gente tem muitas variações, né? Nada é às vezes 2 e 2 não dá 4, né? Ele dá 3. Então, na biologia é sempre assim, né? A biologia não é matemática. Então, quanto mais você tem pressão dentro de uma propriedade, quanto mais o clima, temperatura, clima, umidade não são favoráveis, né? Ou são favoráveis ao parasita, a gente tem problema, a gente enfrenta junto com os produtores esse problema. A gente, dentro desse portfólio da Ouro Fino, a gente tenta resolver. Só para você ter uma ideia, né, uma história que poucos buscam no passado, né, e esses dias me deparei com isso. Veja bem, o banheiro de imersão, que é vamos dizer assim, entre aspas, né,
É um buraco no chão, né, contendo 1.000 litros, 1.000 litros, né, banheiros de 10, de 8, de 12, de 14, 16 mil litros, chega a ter banheiros de 23 mil litros. É praticamente uma piscina, né? Uma piscina comprida. Comprida, é uma piscina comprida com concreto ou tijolo concretado dos lados e que retém uma quantidade específica de água, onde a gente joga os animais ali, onde tem um produto X. Hoje a gente trabalha muito forte com FC30, né? E tu joga ali para tentar um melhor aproveitamento dessa cauda, que a gente chama, o melhor aproveitamento que esse animal saia totalmente banhado. Esse banheiro, só para tu ter uma ideia, veja bem, é uma cultura, né? Conhecimento não ocupa espaço. Isso aí, a gente adora, pode contar que a turma adora isso aí. O banheiro de imersão nasceu em 1895 na Austrália. Veja bem, um colega ali chama-se Mark Christian, então fazem 126 anos que esse manejo com banheiro de imersão existe. No Brasil, veja bem, me surpreendeu bastante também, que todo mundo fala que o Rio Grande do Sul só tem banheiro de imersão, que tem muito banheiro de imersão, mas o primeiro banheiro de imersão no Brasil surgiu em 1912, cara, no Posto Zootécnico de Pinheiro, Rio de Janeiro, veja bem. Olha só. O Posto Zootécnico de Pinheiro nos remete à Escola Superior de Agricultura e Veterinária, onde saiu a primeira turma de médico veterinário em 1917, Bruno. Veja bem, naquela época tinha um produto que era a base de arsênio, né? Então, o que se levou a isso? Levou que esse produto ele era tóxico, ele precisava de grandes quantidades de água para se manejar esse banheiro. E dali foi se fazendo os novos testes, foi se surgindo essa tecnologia na época, né? E esse manejo. E para nós aqui, persiste aí por muitos anos. A gente sabe que ali em Minas, né? Rio, Paraná, Santa Catarina também tem algum tipo desses banheiros. Alguns já não existem mais, são atulhados. Ali em Minas tem, mas o Paraná, Santa Catarina ainda se tem alguma coisa. Mas com certeza aqui no Rio Grande do Sul ele é bastante peculiar, né? Então, e a gente é uma ferramenta que se utiliza bastante. É um manejo interessante, é um manejo que nos leva, mesmo tendo um volume de água muito grande, mas pensando em, vamos dizer assim, em imersão, né? Em molhar o carrapato, ele vamos dizer assim, um manejo que nos proporciona essa medida. A gente tem certeza que o animal sai totalmente banhado por, vamos dizer assim, entre 9, 8, 11 segundos, que nos remete ao biocarrapatizograma, né, Bruno? Algumas tecnologias falam que o carrapato ali, a teleógeno, né, ele tem que ficar aí de 10 a 15 segundos imergidos na base química, né, para a gente conseguir ter essa performance do produto. Ô, Vladson, e assim, nenhuma técnica... 126 anos, né, desde a invenção do banheiro de imersão, nenhuma técnica que não funcionasse ou que fosse ruim não ia durar tanto tempo assim, não ia ser utilizada até hoje. Então, realmente, como você mencionou, é uma técnica muito eficiente. E aí, também é muito bacana que você falou que o atendimento, ele é personalizado de acordo com o desafio da fazenda, correto? E isso é muito bacana, porque não existe receita de bolo, né, Vladson? Então, por exemplo... Você tem os graus de infestação, você tem a pressão a qual aqueles animais são submetidos, isso varia, pode ser propriedade, você encontra bastante isso aí, propriedade vizinha, que você estabelece um controle desses ectoparasitas diferenciados, e assim, são propriedades vizinhas, né? Teoricamente, poderia ser uma coisa muito parecida e muitas vezes não é, né? Com certeza, Bruno, tocou no ponto bem interessante, sabe? Porque a gente se depara muito com isso, né, Bruno? Às vezes tu é vizinho de porteira, como diz o gaúcho aqui, e as propriedades são diferentes. Até porque tu lida também, tu sabe que o veterinário é quase um psicólogo, né, do campo, né? Ele não lida só, ele não lida com um bovino direto, né, cara? Ele lida com pessoas, e sabe quando a gente lida tudo com pessoas, é isso aí. Nós temos ideias e pensamos diferente, né? Então, no controle estratégico que a gente vem falando, ou no controle de carrapato,
são situações bastante diversas, né? Claro que sempre se tem um norte, né, Bruno? Mas esse norte, às vezes, não se adapta a alguma propriedade. Como a gente fala, tem propriedades vizinhas, uma do lado da outra, e a pressão do carrapato é maior ou menor, dependendo da propriedade. Eu falo assim sempre, né? Não depende da propriedade, depende das pessoas, depende do olho de quem comanda, né? O carrapato, para te definir as estratégias, tu trabalha, tu falou bem, com a pressão da carga, né? Nós trabalhamos com carga baixa, média e alta, isso é corriqueiro. Então, conforme tu trabalha com essas cargas, se a pessoa trabalha, o capataz, o empregado ou o dono da propriedade, se ele está com o olho afinado, claro, dependendo da região, uma carga alta, ele sempre é mais difícil do produto se defender, vamos dizer assim, do que tu trabalhar com a carga média. Quando tu trabalha com uma pressão muito alta, os manejos ou os controles ou tudo que tu for fazer, ele requer uma pressão maior, né? Ele requer mais manejo, vamos dizer assim. Quando tu pega uma propriedade, mesmo sendo vizinha, de uma pessoa que tem um olho mais afinado e trabalha com uma carga menor, né? Eu sempre digo que quando tu trabalha com uma carga maior, o produto tem uma eficácia. Quando tu trabalha com a carga de carrapato menor, o produto aumenta a sua eficácia bastante, né? Então, tu diminui a quantidade de manejo, né? Ou tu usa menos bases diferentes, bases químicas diferentes para o mesmo problema, né? Tem casos aí que tu tem que usar 2, 3 bases químicas para poder, vamos dizer assim, uma palavra nossa que bem característica, para limpar o animal, né? Então, usar somente com uma base química tu não consegue, porque a pressão do carrapato é muito forte, né, Bruno? Perfeito, é isso aí. E assim, Blas, é interessante porque a Ouro Fino tem um vasto portfólio aí. A Ouro Fino, não tenho medo nenhum de falar que a Ouro Fino é uma referência no controle estratégico dos carrapatos. Tem Família Colosso, tem Superior, tem Floatac, enfim, a gente tem uma série de produtos. E você mencionou aí no meio também o Colosso FC30, que pertence à família Colosso aí, e é uma grande arma no controle estratégico dos carrapatos, e eu acredito que ele encaixa muito bem nessa conversa que a gente está, nessa sua resposta, né, que você falou a respeito do controle estratégico, né, Vladson? É muito orgulho, né, Bruno, da gente trabalhar numa empresa onde nossos anseios em termos de, principalmente nós aqui no Rio Grande do Sul, sobre controle estratégico, né? Então, tu falou aí Superior, Floatac, a família Colosso, né? Não podemos esquecer que nós temos um Amitraz, um Nocaute, né? Que, graças a Deus, é uma base química que retornou aí para nosso portfólio de elite e ele está em plena expansão aqui para a gente. Então, é uma ferramenta a mais, né? Então, hoje a gente pode dizer tranquilamente, Brunão, que a gente tem todas as ferramentas para trabalhar esse nosso controle estratégico. O FC30, né, Bruno? Nós temos ele trabalhando há algum tempo, aí, há 4, 5 anos, né? Ele foi lançado como uma ferramenta a mais, né, dentro desse controle estratégico, porque toda a base química, quando tu começa a usar, isso é sabido, né, ele, com o passar do tempo, tanto usando bem e principalmente quando tu usa muito mal, né, ele começa a ter baixa de eficácia, né. Então, aqui para a gente, se começou com Colosso pulverização, nós tínhamos bastante propriedade utilizando esse produto, né, e com o passar do tempo a gente vai tendo esses baixa de eficácia. Sim, vai selecionando os resistentes, né? Isso aí como a gente diz, né, Bruno? Seleciona só o que é bom, né? Só o que sobrevive. Só o que sobrevive. E aí, essa ferramenta FC30, que é um produto melhor, eu não digo melhor, mas ele é um produto mais forte, né? Mais eficiente. Ele tem um poder de desalojante grande, ele tem um poder knockdown, né? Bate-cai muito grande. Então, essas bases químicas aí do clorpirifos, do fente, da supermetrina, é um sinergismo interessante e importante dentro do manejo carrapaticida ou um controle estratégico, né? A gente não pode deixar de falar, né, Bruno? Até vou voltar um pouquinho sobre o controle carrapaticida e controle estratégico e o controle com banheiro de imersão, né?
Eu sei que a gente retorna a alguns assuntos e fala do banheiro, mas para nós é importante. Quando a gente fala em trabalho da equipe da Ouro Fino aqui do Rio Grande do Sul, dos CTs, dos consultores técnicos, nós remetemos aos banheiros de imersão, né? Com certeza, que principalmente o pessoal que trabalha aqui mais na fronteira. É importante a nossa presença. Você vê bem assim, ó, o banheiro de imersão, ele tem 126 anos, como tu falou. Nada perdura por muito tempo se não é eficiente, se não é eficaz. Mas ele tem algumas premissas, né, Bruno? Ele tem algum manejo que é importante, que a gente não pode deixar de falar. Isso aí, ontem a gente fez um treinamento aqui no agropecuária, mesmo com distanciamento aí, a gente está tomando alguns cuidados, alguns balconistas novos, uma empresa que a gente está... Tem que capacitar a turma, né? Não tem jeito, né? Tem que retornar. E veja bem, gente antiga no balcão com algumas dúvidas ainda de banheiro de imersão e que a gente esquece, né, Bruno? Sabe que a tecnologia vai avançando, mas algumas premissas a gente tem que retornar e refazer e relembrar, né? Não só todos nós, né? Então, veja bem, aí, o que é importante no manejo do banheiro de imersão? Com certeza é a eficácia do produto, mas para te melhorar essa eficácia do produto, tu tem que, é uma palavra bem interessante, tem que começar do início, né? Claro, tu nunca vai começar do início, mas tu tem que começar do início, né? O que é importante? É importante um biocarrapaçograma, com certeza, é importante tu saber se aquela base que a gente vai utilizar, ela é eficaz, ela é eficiente, né? Ela não tem baixa de eficácia. Mas quando tu coloca um produto num banheiro de imersão, nós temos algumas premissas, né? Nós temos aí uma pré-diluição, que é importante, né? O produto vem dentro de um frasco. Quando tu faz a pré-diluição antes de colocar ele dentro do banheiro, num balde de 20 litros, 30 litros, qual é que for, colocando 2 ou 3 litros de cada vez, mexendo esse balde com um pau, com, sei lá, com uma colher de madeira, inventaria uma coisa, tu consegue que a molécula se expande, né? Tu consegue expandir a molécula. Fica bem homogênea essa calda depois do banheiro, né? Exatamente. Por isso que ela é pré-diluição, porque tu faz, antes de diluir ele na calda, tu dilui ele numa calda menor para que a molécula se expande. Bom, depois dessa pré-diluição, Bruno, ainda tem a homogeneização dessa calda. Ou seja, não é só tu largar o produto ali e vir banhando, né? Isso a gente já fez alguns testes, já tem testes de colegas importantes, né? Porque a gente tem que lembrar, né, Bruno, que aquilo ali é um banheiro, uma banheira, como chamam aí no centro do país, né? Com 10 ou 12 ou 15 mil litros, né? Nós temos um mexedor, que é uma base de madeira, todo ele é de madeira, que tu consegue mexer com os braços a calda, mas vamos pensar assim, são 10 mil litros. Somente mexer com um braço é difícil. Tu mexer toda ela, tu homogeneizar bem a calda. Então a gente recomenda muito. Isso já aconteceu em 1895, há 126 anos atrás, né? E isso é uma das coisas que infelizmente não mudou. Tu tem que passar 20 a 30 animais nessa calda antes de qualquer banho, antes de qualquer recarga. Quando a gente fala em banheiro de imersão, a gente tem duas palavras importantes, que é carga e recarga. Ou seja, quando tu carrega um produto num banheiro de imersão, seja ele o FC30, que hoje é 1 litro para 800 litros d'água, tu tem a recarga. O que é a recarga? Quando tu vem banhando esses animais, a água vai baixando, lógico, os animais levam de 3 a 4 litros, uma média de 4 a 5 litros, dependendo da época do ano. Então, ele vai baixando. Chega a um nível que os animais batem com a pata no chão. Tu não pode deixar bater com a pata no chão, porque tu pode causar uma lesão, né? Um trauma, uma ferida, e seja lá o que for. Então, tu sempre tem as recargas. A recarga recomendada sempre é quando baixa de 1.000 a 2.000 litros, tu colocar água novamente e colocar o produto. A nossa recarga é 1 para 500, né? Ou seja, 1 litro para 500 litros de água do produto. E o FC30 tem indicação de bula, né, Vladson, para banheiro de imersão, extremamente seguro, né? Pode usar, que não vai ter problema com esse tipo de modo de uso, né? Não. O produto é muito seguro. A gente chama DL, né? A dose letal dele
é muito seguro. Claro, tem uma premissa ali na bula que diz que animais jovens de 2 meses para baixo não é recomendado o banho, né? Ou não se utiliza o banho, principalmente porque a gente está trabalhando com organofosforado, né? Mesmo a DL sendo alta, nós temos 2 produtos, o Fetium e o clorpirifos, quando se junta, né? Ele é forte, então a gente tem que ter um cuidado, e todo cuidado. A gente está falando homogeneizar a cauda, né, Bruno? Passar 20 ou 30 animais, retornar esses animais, a gente se remete também ao período de banho, né, Bruno? Sabe que tu tá hoje numa cidade aí, num estado muito interessante, que as temperaturas se elevam bastante. Aqui nós também temos uma temperatura média alta no verão, né? Uhum. Então tu vê assim, nós estamos lidando com um produto que é organofosforado, e o cuidado com o horário de banho é extremamente importante, com a condução. Evitar as horas mais quentes, né? Para evitar as horas mais quentes, né? Animais com assoalhados, que a gente chama, que tu traz aí numa velocidade um pouco maior, ou que tu mangueia para a mangueira com maior, tem que ter uma espera, tem que ter um cuidado, né? Então a gente recomenda sempre que esse banho seja nas primeiras horas da manhã mesmo, ou bem de tardezinha, como diz o gaúcho, né? Para que esse produto se espalhe no corpo e ele não seja rapidamente, assim, por um X de questões, absorvidos um pouco pela pele, que com certeza vai nos remeter a algum tipo de intoxicação e pode nos levar a um óbito. Mas assim, ó, nesses casos, Luiz, o produto é seguro, o produto tem indicação de bula para banho de imersão. A Ouro Fino é uma empresa, né, olha, fantástica, e a gente teve a capacidade, a hombridade de estudar um produto muito bom, e diz ali na bula, diz no frasco, indicado para banheiro de imersão. Então, ele não nos leva a problema alguns. Lógico, nesses problemas de manejo, a pessoa tem que ter um pouco de cuidado, né? Isso é lógico. Isso é premissa básica, né? Para tudo, para vacinação, para vermifugação. Os animais têm que estar sadios. O tal do manejo racional, né, Vladson? E a gente sabe que isso tem que ser levado em consideração. E tá aí, Colossus FC30, uma grande arma para a gente conseguir embutir nos protocolos estratégicos aí do controle de carrapato, certo, Vladson? E aí, já nos encaminhando aqui para o final do nosso episódio, você tem alguma recomendação final que você, uma dica, eu costumo chamar de dica de ouro aqui, que você queira passar para os nossos ouvintes relacionados ao assunto? A gente já viu que você tem muito conhecimento na prática, sabe como funciona, e eu tenho certeza que vai ter uma dica aí para passar para a gente. Sabe que a gente, Bruno, a gente passa por muitas situações, né? E quando a gente trabalha com carga de carrapato, né? Isso é muito interessante. O olho da pessoa é como a gente está falando de propriedade. Cada propriedade tem um olho, né? Cada propriedade tem uma característica, uma pressão. Se trabalha com a pressão, né? Então aqui a gente trabalha muito. Eu falo muito com o Ingo e o Ayrton também diz: olha, tem que quando estiver pintando o carrapato. Eu digo, tá, muito interessante. Mas o pintar o carrapato, né? Ele é muito característico. Então, algumas propriedades que a gente visita, a gente fala em pintar o carrapato, né? Aí a pessoa diz: mas, doutor, veja bem, aquela vaca ali, ó, tá pintando o carrapato. E aí, cara, quando tu olha aquela vaca tapada de carrapato, como chama aqui o gaúcho, guabiju de carrapato. Cheio de carrapato. Que a gente olha, aí tu tem que ter um jogo de cintura, entendeu? Para dizer para a pessoa que aquilo ali, no ponto de vista de manejo de carrapato ou de controle estratégico, ela não é alta, ela é muito alta a carga e que e para a pessoa pode ser média ou baixa, né? Baixa, Então isso é que a gente faz. Eu tento treinar as pessoas, não dizendo que o meu olho é o correto, o meu olho, mas o olho que a gente está acostumado a trabalhar com a carga baixa. E a dificuldade que a gente tem é muito interessante. Mas a dica que a gente deixa aí, Bruno, para os nossos colegas veterinários, enfim, esse pessoal que nos escuta, que nos apoia aí no trabalho de campo, é que usem o app da Ouro Fino, usem as ferramentas que tem dentro da empresa. E uma das ferramentas, com certeza,
são os nossos consultores técnicos, né? Nós recebemos capacitação aí praticamente todo mês, né? Toda semana, conversas, reuniões. Eu acredito que a nossa equipe hoje de campo é uma equipe extremamente capacitada, extremamente competente e que, com certeza, a gente tem condições de ajudar, de tentar, né, ajudar ou tentar solucionar alguns problemas referentes à manejo sanitário. Então, essa é uma dica que eu deixo e que, como diz o seu Figueira, né, eu sou um soldado da empresa, né? A empresa é o meu norte e eu trabalho em prol da empresa e para a empresa. Muito bom, Vlad. E a empresa trabalha para os clientes, né? Então faz todo sentido do mundo. E eu só tenho a agradecer você por ter aceitado esse convite. Tenho certeza que quem ouvir esse episódio vai sair com muito mais conhecimento do que antes de ter ouvido. Então, é isso aí que a Ouro Fino faz. Você mencionou a capacitação, a nossa equipe é treinada, é capacitada, é experiente, tudo isso para trazer benefícios, soluções para o produtor. Não é trocar, a gente fala direto aqui, não é trocar produto por dinheiro, e sim estabelecer uma relação de parceria, de confiança e que traga valor aos nossos clientes, seja produtor, colegas veterinários, técnicos, enfim, quem quer que a gente atenda. Então, Vladson, muito obrigado por vir estar aqui conosco aqui no Ouro Finicast. Bom, fica aí o convite para a gente participar aí de episódios futuros, tá bom? Bom, Brunão, muito obrigado aí pelo convite novamente, e a gente está sempre à disposição, sempre, como eu digo, sempre uma palavra que falou bacana, né? Sempre levando para o campo soluções, né? A empresa e nós trabalhamos levando soluções, tá, Brunão? Muito obrigado. Perfeito, falou e disse, então, nosso super convidado de hoje. Bom, não vou terminar o episódio sem o episódio da Boa Ideia, né? Episódio número 51 aqui, sem convidar vocês para assistir também o programa irmão do Ouro Finicast, programa televisivo aqui, Ouro Fino em Campo, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, 12h30 e 8h20 da noite, e aos sábados, às 9h30 da manhã, horário de Brasília, no canal Terra Viva, programa fantástico apresentado pela magnífica Juliana Matos aí. Então, turma, acompanha aqui conosco os próximos episódios, que a gente vai continuar trazendo muita coisa interessante para vocês. Grande abraço, obrigado pela audiência e até a próxima. Tchau!